Bom, pessoal, eu ouvi falar anteriormente, nesse dia 3 a gente vai abordar a análise de dados e como visualizar esses dados usando R. Eu coloquei um tempo estimado para aprender isso de 4 horas. Vão ver que vocês devem gastar um tempo de sequência. Então, vamos lá. Basicamente, antes da gente analisar ou fazer esse trabalho, a gente precisa saber em qual diretório está sendo gravado as coisas que a gente está fazendo. Então, se a gente usar esse comando getWD, né, que ele vai mostrar para a gente o working directory, né, por isso WD, né. Então, basicamente, no meu caso aqui, eu dei o getWD no meu computador, ele aparece esse endereço. Para outras pessoas, logicamente, vai aparecer outro endereço. E para definir um working directory, a gente pode usar o setWD, né? Então, você vai definir aqui uma subpasta dentro de documentos para ser o meu novo diretório. Aí, quando eu dou getWD, ele mostra aqui essa pasta. Isso que é a lógica do get e setWD. Então, vamos direto para o assunto, né? Onde que a gente vai gerar esse gráfico e como que a gente vai fazer isso. Basicamente, esse gráfico aqui, não sei se todo mundo conhece, ele é o box plot. Basicamente, qual que é o conceito dele? Eu pego um conjunto de dados, tipo, imagina que eu estou pegando um vetor numérico com vários dados. Ele tem um valor de mínimo, ele tem um valor de máximo. E eu tenho aqui, nessa caixa aqui, eu tenho o primeiro quartil. Então, o primeiro quartil, ele tem aproximadamente esse valor. O segundo quartil, ou a mediana, ela tem basicamente esse valor. E o terceiro quartil tem esse valor. O que é o primeiro, segundo, terceiro quartil? Ele fala o seguinte: 25% da população está abaixo desse valor. 50% da população está abaixo desse valor. E 75% da população está abaixo desse valor. Esse que é o conceito. Né? Primeiro, segundo, terceiro quartil. E aqui eu tracei uma linha usando o AB Line, que eu tracei uma linha horizontal, por isso H, tracei uma linha da média, para a gente mostrar aqui que, na verdade, a média, que é essa linha, que cruza o gráfico todo, ela é diferente da mediana. Então, falar que a média tem um determinado valor, 50% da população pode ter um valor diferente, né? Pode não ser simétrico. Então, é importante a gente usar esse tipo de análise. Essa aqui é uma análise mais estatística mesmo dos dados, né? Eu tenho uma ideia da distribuição de probabilidade que está associado a esses dados. Eu poderia também traçar o histograma. O histograma ele apresenta um pouco mais de detalhes, né? Mas ele também traça essa distribuição de eu chamo de distribuição de probabilidade. Mas basicamente eu uso esse comando ist, coloco aqui, eu estou usando aquele banco de dados que a gente tem usado já há alguns dias no nosso curso, que é o banco de dados Iris. Aí eu estou usando a coluna CPAL length, que é o comprimento CPAL dele, e aí eu estou colocando a cor green aqui. No caso anterior, a gente vê aqui porque é a cor blue, então ele vai colocar o azul aqui, mas esse que é o conceito. E eu posso usar também esse hug aqui, ele, o que ele faz? Ele cria essa eu usei isso para gravar, tá, gente? Ele cria essa rugosidade aqui. Mas, na verdade, o que está criando está mostrando onde que estão os dados, né? Então, se eu tenho uma barra muito alta, eu tenho mais dados aqui dentro. Então, é um conceito que está muito próximo do histograma, mas o histograma puro, você não tem essa visão dos dados. Né? Então, esse hug ajuda a enxergar isso daí. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é usar esse AB-line aqui, mas em vez de usar horizontal, dessa vez usar vertical. Porque eu quero saber onde está, por exemplo, a média desse conjunto de dados. Eu posso traçar aqui. E para poder definir barras, né, ou barras mais largas nesse histograma, eu posso definir esse breaks aqui, que ele define automaticamente um padrão quando você dá o ist, mas se eu defino esse breaks aqui, ele pode alterar a largura da barra. Uma outra função interessante é gerar, falei de boxplot, falei de histograma, é gerar gráfico de barras. Né? Para gerar um gráfico de barras, a gente vai usar esse bar plot. Mas antes de fazer isso, eu separei aqui, usei o comando table, para poder contar né, para a gente quantos registros tem cada categoria né, de espécie. Então, no Iris, como vocês devem estar lembrando, você tem o cetose, o versicolor e o virginica, eles são espécies
que são medidas, né? Então, basicamente, todas essas espécies têm 50 registros, né? Por isso as barras têm a mesma altura. Vai ser um gráfico de barras, eu defini a cor das colunas como sendo magenta, e defini aqui o título, então eu coloco dentro desse comando do bar plot, eu coloco um parâmetro que é o main, né? Então, vírgula main, e coloco ali o título que eu quero colocar. Eu posso gerar também, voltando lá no boxplot, eu posso gerar um boxplot com várias categorias, né? Então, se a gente usa aqui o valor de Y, a gente está colocando aqui o CPAULE e coloco as espécies, então ele vai separar por espécie cada um daqueles dados. Então, a gente consegue ver, por exemplo, a diferença que existe, né, dos dados que são da versicolor em relação à cetose, por exemplo, bastante significativa a diferença, né, visualmente, analisando aqui. E, basicamente, para fazer isso, a gente coloca o X, o Y, e coloca aqui de onde está tirando esses dados, e pode colocar uma cor ou algum outro parâmetro para poder configurar esse gráfico. Mas é legal que já mostra essa relação, né? A gente sabe, por exemplo, que o Pigenica é o que tem o conjunto de CPAULEF maior de todas as espécies. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um outro tipo de gráfico, né? A gente fala do box plot, fala do histograma, fala do gráfico de barras, agora a gente vai falar um pouco do scatter plot, que na verdade, é um tipo de gráfico, é o gráfico de dispersão, né? Então, eu tenho um valor de Y, eu tenho um valor de X, e eu tenho um ponto ali. Está relacionado o valor de Y com o valor de X. Basicamente, como é que a gente faz para gerar esse gráfico? A gente faz tem que ter dois valores, né? Não basta ter um vetor único, tem que ter dois vetores, né? Mas basicamente coloco esses dois vetores e dou o plot, né? Um outro jeito de chamar isso para pegar os dados, você não escrever o nome Iris, colocar o símbolo de dólar e depois colocar o nome da coluna que você quer puxar, você pode colocar o with. Você coloca o with, aí coloca os dados, dá uma vírgula e mete a função plot, que ele já vai saber que, na verdade, essa coluna que ele está definindo aqui é referente a esse banco de dados. E a gente poderia também gerar o wavy-line aqui, traçando uma horizontal para poder, por exemplo, separar um conjunto de dados, né? A gente vai ver cada ponto aqui, a gente consegue ver agora em duas dimensões. Uma outra função bacana também, muito bacana, muito útil, é categorizar esses pontos, né? Tá vendo que tem uns pontos vermelhos, uns pontos verdes, uns pontos pretos aqui? A ideia é que você separe os tipos de espécies pelas cores. Então, você consegue não analisar simplesmente uma dimensão, né? Mas analisar duas dimensões e jogar isso no gráfico, a gente consegue ver a relação entre esses parâmetros. Tem vários tipos de gráfico, a gente pode, vários tipos de gráfico, não, mas esse tipo de gráfico a gente pode usar para várias funções. Uma das funções principais é para tentar achar uma correlação, né? Existe correlação entre esse parâmetro e esse? Se tiver uma linha reta de pontos aqui, provavelmente a gente tem uma correlação direta, né? Mas poderia também ter outras funções, mais para a gente ter uma noção do que esse sistema nativo do R para gerar gráficos ele faz. E a gente pode ir gerando os gráficos, acrescentando parâmetros ao gráfico à medida que a gente constrói. Então, da mesma maneira que eu gerei aqui esse scatter plot, né, colocando esses dois parâmetros, definindo a cor, eu posso gerar um outro comando que põe o título agora. Agora põe o título para mim. Agora faz tal coisa. Então, a ideia desse sistema básico do R é justamente você vai construindo à medida, né? Você não escreve uma linha de comando só e dá um play e o negócio funciona. Basicamente, você pode ir construindo o seu gráfico. Tem uma desvantagem que você não consegue dar o undo, né? O desfazer. Mas, basicamente, você tem aqui esses comandos. Uma outra função que é bastante útil também é esse de colocar um texto no meio do gráfico. Para que eu uso isso pessoalmente, né? Por exemplo, quando eu estou gerando um gráfico de gestão à vista e eu quero colocar um texto, o valor da meta em determinado gráfico. Então, eu traço uma linha de meta aqui usando o wavy-line, com o parâmetro H igual ao valor da meta, e coloco o texto, ou, na verdade, vai ser, por exemplo, eu tenho que atingir uma meta de 60% ou de 80% de taxa de ocupação.
Como que eu faço isso? Eu vou lá e coloco 60% para escrever meta igual 60%, e aí coloco o valor de x e o valor de y e o texto que eu quero colocar. Então, por exemplo, nesse caso do texto, eu chamei aqui de Namarra, né, porque você pode colocar em qualquer lugar. Então, eu coloquei aqui no 7.5 e no 4 é o centro do texto que foi aplicado. É muito importante se você vai gerar gráficos, por exemplo, no PDF, ao invés de gerar direto no RStudio, você abrir uma conexão com um determinado arquivo. Para abrir uma conexão com um arquivo, eu posso escrever o nome que eu quiser aqui, na verdade, né? Mas eu poderia escrever assim, meu gráfico de barras, ou gestão à vista, ponto .pdf, e aí eu mando gerar o gráfico aqui dentro, ele vai gerar o gráfico aqui dentro para a gente poder, então, ter esse arquivo PDF, para a gente poder encaminhar por e-mail e fazer outros tipos de trabalho. Gerei um gráfico lá e posso fazer esse dev.copy aqui, ele vai copiar o que está no dev de device, né? Vou explicar um pouco mais sobre isso. O dev.cur aqui é the current device, né? Então, qual que é o meu device nesse momento? Aí é o PNG2. Se eu gero um PDF, ele vai abrir um outro device, que é o device do PDF. Então, se eu der o dev off, desligar o device do PDF, ele vai voltar lá para o PNG. Eu poderia copiar também. Então, eu vou copiar para quê? Para um arquivo PNG. Como é que ele vai chamar? Então, eu coloco file, isso daqui, aí ele vai gerar um PNG. Se a gente for consultar lá o Working Directory, né, para consultar isso, a gente já viu antes, a gente faz o getWD para ver onde que ele está sendo gerado, e a gente olha onde que ele gerou esse arquivo PNG, e lembrar sempre de dar o dev off, né? Eu coloquei até um recado aqui no slide, para nunca esquecer de fechar, porque senão a conexão fica aberta. Então, para você ter um trabalho mais limpo, vamos falar assim, é sempre legal fechar o dev off. Mas, basicamente, eu falei um pouco sobre o sistema básico do R, né, o Base System, mas o R ele tem mais do que o Base System, né? Ele tem o Lattice e ele tem também o ggplot2, né? Basicamente, como vocês viram anteriormente, o Base System, você pode gerar o gráfico em camadas, né? Eu gero um gráfico, ponho o título, ponho o texto dentro do gráfico, eu posso ir fazendo isso de maneira interativa, mas não é possível desfazer, então essa é talvez uma desvantagem. No Lattice é o contrário, eu gero o gráfico com um comando só, preciso ajustar espaçamento, né? Muitas vezes no Base System eu ainda preciso fazer um espaçamento. E o ggplot, que é talvez o preferido da maioria das pessoas, é que ele tem essa questão de fazer por camadas, né? Mas também eu consigo ajustar esses espaços automaticamente. Esse que é o conceito do ggplot2, ou 2, né? Então, basicamente, todos os comandos, ou a maioria dos comandos mais úteis do Base System, a gente viu aqui nesses últimos comandos, plot, o whist, e outros comandos que a gente vê por aí. Vou dar um exemplo aqui do Lattice, rapidamente, só para a gente ter uma noção de como que ele funciona. Mas, basicamente, você tem que chamar a biblioteca, porque ele não é nativo, né, igual o Base System. Mas, basicamente, você chama lá, xyplot, eu vou plotar y aqui, coloco o x aqui, e falo o banco de dados, ele plota para a gente. Então, essa que é a ideia, não consigo acrescentar coisas novas, se eu tiver que acrescentar, então eu vou acrescentar alguns parâmetros aqui. Mas nosso foco, ele vai ser no ggplot2, né? Então, basicamente, ele tem alguns elementos, né? Ele tem o data frame, que é a origem dos dados, né? Que a gente vai usar para poder plotar o gráfico. Tem esse aesthetic mappings, que na verdade ele vai definir quais que são os eixos, as cores, ele define essa questão mais estética. Você tem os geoms, que na verdade são geometric objects, que pode ser linhas, pontos, o conteúdo do gráfico, vamos falar assim. E você tem esse facets aqui,
Na verdade, se você quiser gerar um painel de gráficos usando um determinado padrão, é muito útil para a gente poder ver correlação entre variáveis, por exemplo. Esse comando é bastante útil. Então, a gente vai entrar em cada um desses pontos para vocês terem uma visão clara de como que isso funciona, tá? Então, vamos começar aqui. Como ele também não é um sistema nativo do R, então a gente precisa escrever library ggplot aqui para a gente poder usar esse sistema. Vou falar um pouco sobre esse quick plot, né, ou qplot, né? Esse quick plot, ele é usado, o qplot, né, ele é usado para poder gerar gráficos rápidos, né? Então, realmente, ele tem algumas limitações em relação ao comando ggplot puro, que a gente vai ver mais para frente também, mas ele é bem útil. Vocês vão ver que você não precisa colocar tantos parâmetros assim para poder gerar um gráfico. Então, eu posso simplesmente quick plot, coloco o x e o y, então ele tem uma ordem mais próxima da matemática, né? No caso do LEDES e do Base System, você coloca o y primeiro, depois o x, mas nesse caso aqui a ordem já é mais matemática, talvez para quem está acostumado é mais fácil colocar o x depois do y, né? Essa é questão de preferência. Então eu coloco aqui o x, o y e falo o banco de dados que ele está usando. E o ggplot, ele vem com esse MPG aqui, que é uma base de dados que vem com o ggplot para a gente poder fazer uns testes e entender bem como ele funciona. É bastante útil. Então, a gente pode ver aqui que esse disposto aqui, ó, essa aqui é emissão de poluentes, e isso aqui acho que quilometragem percorrida. Vocês podem ver no MPG lá o que tem aqui dentro, né? E se der uma interrogação MPG, você vai ver a característica dos dados, mas basicamente ele mostra que tem uma relação aqui, né? A gente vê claramente uma relação. Então, a gente poderia usar também o QuickPlot para poder classificar os dados. Então, a gente pode mostrar uma legenda aqui do lado, né? Os pontos verdes, eles são do tipo F, os pontos azuis, eles são do tipo R, e os pontos vermelhos são do tipo 4, que é uma classificação desse parâmetro aqui, que é um dos parâmetros do MPG. No caso do Iris, poderia ter colocado aqui Iris, né? No caso, no banco de dados, poderia colocar o CEPAL Length, o CEPAL Width, e aqui poderia colocar a cor como sendo o species. Ele geraria esse tipo de gráfico também. E aí que começa a entrar a parte mais legal. A gente, usando o mesmo QuickPlot, a gente consegue fazer gráficos bastante interessantes. Do tipo, eu quero saber dos pontos verdes, qual que seria uma linha de tendência, o que prevê os dados. E além dessa linha de tendência que prevê os dados, eu quero saber o intervalo de confiança. Então, essa área cinza mostra para a gente aqui, com 95% de certeza, onde vão cair os pontos, né? Então, à medida que os dados vão se aproximando, como eles se espalharam, o intervalo de confiança também aumenta. Para fazer isso no R, o que a gente faz? A gente coloca lá o X, Y, os dados, né, a base de dados que a gente vai estar usando, a gente usa no parâmetro color, a gente coloca aqui alguma coluna de fator, né, no caso aqui usou o DRV, e nos geoms, né, o que vai ser plotado, a gente coloca os pontos, mas também coloca uma vírgula aqui e mete o smooth. O smooth, ele vai fazer basicamente essa suavização aqui dos dados, né, e vai mostrar essas linhas de tendência. Muito bacana, eu acho que todo mundo empolga quando vê esse tipo de gráfico, né? Uma outra função que a gente pode usar também no QuickPlot é o BoxPlot. Então, na verdade, eu usei aqui, eu falei qual que é o valor de X, qual que é o valor de Y, então eu tô usando as categorias DRV aqui para poder gerar cada um desses BoxPlots. Eu estou falando que o valor de Y é SHWY, e eu estou falando que eu estou usando a base de dados MPG. E eu vou falar assim, ó, Geom Boxplot. Então, eu coloco o Geom aqui sempre entre aspas, tá, gente? Para poder definir qual que é a forma que você vai gerar os pontos. Ele gera aqui os pontos. Vantagem em relação ao Base System, por exemplo. Tá vendo que ele gera aqui, ele mostra os pontos que estão fora dos quartis principais? Então, você tem uma ideia ainda maior da dispersão dos dados.
muito útil. Poderia também gerar o boxplot por fabricante, né, por manufacturer. Então, ele vai mostrar aqui na legenda todos os fabricantes e qual que é a relação entre eles. Ele fica um pouco esmagado aqui, né, mas já dá para ver uma relação, mesmo para um mesmo DRV, né, qual que são os fabricantes que têm um HW, o HW isso maior. Então, esse aqui, por exemplo, ele é muito maior. Honda está performando melhor nesse caso aqui. E para fazer isso, só voltando aqui, né? Só colocar a cor e o parâmetro. Então, ele já vai fazer isso para você direto. O facet, né, que é aquele outro parâmetro que a gente tinha falado lá no começo, do tipo, que a gente pode fazer usando o ggplot, basicamente, mesma coisa, coloca o x, o y, os dados, e aqui no facet, eu vou colocar esse ponto, o til e o parâmetro. Então, ele vai criar gráficos aqui separados por DRV. Então, ele gerou um para o 4, gerou um para o F, gerou um para o R. E ele gerou em linha, que gerou nas colunas. Então, quando eu coloco o ponto, quer dizer que ele vai ter apenas a linha dele, né, e vai quebrar simplesmente pelos fatores do DRV. Isso é legal que dá, ao invés de deixar colorido, então a gente vê mais claramente as tendências de cada conjunto, né, se elas existem. E a gente pode gerar também histogramas, né? Para gerar o histograma, basicamente a gente vai pegar um determinado parâmetro, né? Chegou aqui no 4, no R, no V. Aqui a gente inverteu o facet, porque lá estava gerando em colunas, e dessa vez a gente quis gerar em linhas. Então a gente coloca no primeiro parâmetro do DRV e depois o ponto, e ele vai dar essa visão para a gente. E a gente pode usar o binning width para poder gerar a largura, né, dessas colunas. Então, ele, usando esses parâmetros aqui, ele já entende que é um histograma. Então, eu tenho bem claro aqui as distribuições que estão associadas a cada um desses tipos de DRV. A gente poderia também gerar tendências com as linhas, né, assim, complementando a coisa que a gente já viu, gerar as tendências com as linhas, com o intervalo de confiança para cada conjunto de dados. Para fazer isso, a gente volta a usar o facets aqui, deixando nas colunas o DRV, colocando points e o smooth, o smooth para poder gerar essa linha de tendência e para poder gerar esses pontos. A gente poderia também gerar a densidade de probabilidade, né, se a gente quiser ver, por exemplo, todos os histogramas, né, uma cara de histograma, no mesmo gráfico, a gente poderia fazer isso, né, para poder comparar. Muitas vezes a gente precisa comparar dois conjuntos ou duas populações, ou duas amostras que a gente fez, a gente consegue ver, por exemplo, que a média dessa está mais próximo desse parâmetro aqui, e a média dessa está mais próximo desse. Então, a gente consegue ver. E para fazer isso, a gente define o geom density como sendo, na verdade, a densidade de probabilidade que ele vai colocar aqui para a gente, né? Que é como se fosse uma linha que contorna o histograma. E coloco uma cor diferente para ele fazer um histograma, ou uma densidade de probabilidade, para cada tipo de DRV. Só voltando aqui, antes de passar para frente, o que ele está analisando aqui, então, é um parâmetro só, é o HWY. Se a gente colocar mais parâmetros, ele costuma dar uns erros, tá, gente? Então, tem que saber muito bem o que você está querendo pilotar, qual é a densidade, que é uma coisa que vem, na verdade, antes do R, né? Mas que o R meio que te obriga a fazer essas coisas. Fazer do jeito certo. Uma outra função poderia gerar aqui um scatterplot, poderia definir esse shape aqui. Na verdade, ao invés de definir a cor, eu poderia usar o shape para poder definir os pontos, principalmente quando a gente faz impressão em preto e branco, é bastante útil, né? Se a gente mostra aqui, por exemplo, os pontos, então, as bolinhas, né, são o DRV do tipo 4, os triângulos são do tipo F e os quadrados são do tipo R. Então, é bastante útil quando a gente faz impressão em preto e branco. A gente poderia também, além de definir as linhas de tendência, definir o método que ele vai usar. Eu posso definir, quando eu gerei aqui esses dados,
usando o Quick Plot aqui, eu usei o X, o Y, os dados, o tipo de DRV para poder definir a forma, mas eu posso, tá vendo, somar aqui, por exemplo, o geom que eu quero usar. Então, se eu usar o geom smooth e definir o método como LM, que é linear, que vai usar a modelagem linear para poder seguir esse conjunto de dados, então você consegue também fazer a mesma análise. E a vantagem aqui que você está vendo, ele tem aquela característica parecida com o Base System. Na verdade, você está adicionando coisas ao gráfico. Então, vamos falar agora um pouco sobre o ggplot. Vocês viram que o Quick Plot ele é bastante simples, bastante fácil de usar, mas o ggplot ele separa um pouco melhor, né, aqueles elementos que a gente viu lá quando a gente declarou o ggplot, né? Então, a forma de usar o comando do ggplot é essa aqui. Então, você vai usar aqui os dados que você está pegando. No AES, que é do Aesthetic, você vai definir, então, qual que é a cara desse gráfico, né? Então, qual que é a cara dele? Basicamente, eu estou definindo aqui que ele vai ter um eixo X e um eixo Y, com esses parâmetros. E eu posso ir somando coisas nele, né? Então, se eu mandar plotar simplesmente isso aqui, provavelmente vai aparecer nada. Porque eu não estou falando os pontos que estão associados, ou que tipo de gráfico eu quero ver lá dentro. Então, se você atribuiu esse ggplot a essa variável, você consegue ir manipulando. Ah, eu quero ver com pontos, quero ver com, sei lá, qualquer outro tipo de parâmetro. Então, você vai colocando, você pode ir somando os dados nessa variável inicial e ela vai mostrando para você, então, aqui o que pode ser feito. Então, gerei o gráfico que tem essas características, o disposal e o HWY. Eu posso somar pontos, quero ver pontos. Posso somar o smooth, quero ver, então, a linha de tendência. Então, ele consegue separar muito bem isso. Além de somar a linha de tendência, eu quero definir ela usando o método LM. Então, ele já mete uma linha ali que explica os dados, né? Eu tento explicar. Eu posso também somar um facet grid, que é, na verdade, as facetas, né? De novo. Então, eu somei os pontos, defini os pontos. Quando eu somo o smooth, ele define a linha. Quando eu somo o facets, ele vai lançar os gráficos dessa forma aqui, em colunas. Lembrando aqui sempre que é linha, coluna. Então, se eu mandei mostrar o DRV em coluna, ele vai mostrar aqui nas colunas, simples assim. Continuando aqui, eu posso somar isso tudo e ainda meto um título lá em cima. Então, o título do painel, para poder mostrar a relação entre vários gráficos, a gente consegue fazer isso dessa forma. Usar aqui também outros parâmetros, como eu defini aqui no caso do jump points, eu posso usar o size como sendo o tamanho do ponto, posso definir a cor diferente daquele ponto, e posso definir também esse alfa, que é um fator que define a transparência, bastante útil também. Da mesma forma que a gente fez lá no passado, se a gente quer definir uma cor para cada tipo de DRV, na verdade, essa é uma característica, vamos chamar de estética dos objetos, né? Então, se eu tenho que associar a base de dados, eu vou ter que usar esse AES de Aesthetics. Então, vou colocar o color, definir o valor e faço da mesma forma o restante. Se a gente olha aqui também, quero gerar os pontos separados. Lembrar sempre que tem que gerar o Aesthetics aqui. E eu posso definir quais são os títulos, né? Aqui está aparecendo só o título HW Millage, mas basicamente o outro deveria aparecer aqui também, não está aparecendo, porque quando eu fui gerar o gráfico, ele ficou abaixo aqui, acabou não aparecendo. E eu tenho aqui também, eu posso definir um título, né? Que é esse Swirl Rules. Na verdade, eu estou usando como base um treinamento muito legal, que é do Swirl. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais no ggplot, vocês podem entrar nesse pacote ou fazer o download desse pacote.
que é o pacote do curso lá do Coursera, que ele simplifica um pouco a maneira como você faz isso. É um material em inglês, mas é bastante interessante, tá? A gente tem aqui também, a gente pode gerar linhas de tendência com outros padrões, né? Então, aqui no Geometry Smooth, eu posso definir o tamanho do traço, então eu defino como 4, o tipo de linha tracejada é o tipo 3, defino o método, e defino esse SE aqui, é a área sombreada, então ele pode excluir a área sombreada se eu coloco esse parâmetro como falso, e aí ele vai gerar isso para a gente. Uma outra opção de configuração do gráfico é tirar aquele fundo cinza chato, né? Mas basicamente você pode somar mais uma função no ggplot que você gerou lá no início, né, no G. Então você pode definir o tema, esse aqui é o background dele, né? Se você definir base family times, ele vai então tirar o fundo cinza. Tem outros parâmetros também, que é uma questão também de meio que de pesquisar e escolher qual que é o parâmetro mais interessante para você. Mas eu gosto desse fundo branco porque fica mais fácil de enxergar, né? Para você plotar alguma coisa, fica um pouco mais apresentável. Um outro coisa interessante que você pode usar, que é muito comum, é definir os limites para um determinado dado. A gente sabe que aqui tem vários dados, tanto para cima quanto para baixo aqui, mas se a gente define o limite de y como sendo de 10 a 30, então ele faz um recorte nos dados e só vai apresentar os dados nesse limite. Quando a gente quer dar um zoom em algum dado, a gente costuma fazer isso. Mas é isso, basicamente, vamos começar a falar de clusterização, mas eu gostaria de fechar esse assunto de ggplot primeiro. Só fechar esse assunto de ggplot, pessoal. Mas, basicamente, o ggplot ele é uma função muito útil. Eu acredito que vocês vão ter bastante, vão usar esse pacote com bastante frequência. E como a gente viu, os parâmetros não são tão complicados assim, e a qualidade dos gráficos é bastante elevada, apesar de não ser o ideal para poder fazer uma apresentação com um diretor, né? A gente pode gerar gráficos dinâmicos, gráficos em 3D, que a gente pode manipular usando outros pacotes, mas para fazer essa análise inicial, essa análise que a gente chama de exploratória, ele é bastante útil. No próximo vídeo, então, a gente vai entrar na parte de clusterização, vamos falar sobre a clusterização hierárquica, vocês vão entender bem o que é isso, e vão também entender o que é a clusterização, que eles chamam de K-mean, né? A gente vai abordar bastante isso no próximo vídeo. Então é isso, pessoal, obrigado e até lá.